De hoje está no livro de Mateus, capítulo 6. Naquele tempo, disse Jesus: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, com o que havereis de comer ou beber, nem com o vosso corpo, com o que havereis de vestir. Afinal, a vida vale mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa. Olhai para os pássaros do céu. Eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam em armazém. No entanto, vosso Pai que está no céu os alimenta. Vós não valeis mais do que os pássaros? Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida? Só pelo fato de se preocupar com isso? E por que ficais preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Porém, eu vos digo, nem o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais te vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, não fará ele muito mais por vós, gente de pouca fé? Portanto, não vos preocupeis dizendo o que vamos comer ou o que vamos beber, como vamos nos vestir. Os pagãos é quem procuram essas coisas. Vosso Pai que está nos céus sabe que precisais de tudo isso. Pelo contrário, buscai em primeiro lugar o reino dos céus e sua justiça. E todas as outras coisas vos serão dadas por acréscimo. Que Jesus falava de ciência. Jesus falava daquilo que é óbvio e que muitas vezes a gente não consegue enxergar, não consegue entender. E no estágio que estamos, a grande maioria ainda não entende. O que existe em torno das palavras de Jesus é simplesmente uma série de doutrinas que foram sendo construídas a partir da visão de cada um que foi fazendo uma abordagem do entendimento que ele alcançou daquilo que foi dito. Poucos alcançaram a essência, poucos alcançaram a verdade dos ensinamentos de Jesus. Porque os ensinamentos de Jesus, eles transcendem os padrões, as doutrinas, as filosofias humanas. Eles estão integrados com a verdade universal, com a própria natureza. Então, compreender Jesus é compreender como é que funciona a natureza. É entender quais são as regras do jogo. É entender qual é a forma que você tem que se colocar no mundo para estar em harmonia com Deus, que é representado, tem esse nome, mas ele é a própria natureza, né? Vide Spinoza. Spinoza, com aquela teoria do natura naturans, que falava de Deus como toda a natureza, e faz muito sentido isso, porque toda a natureza é Deus. Deus está presente em tudo, está presente em cada ser vivo, em cada um de nós, em cada objeto,
em tudo aquilo que vibra, em cada átomo. Deus é aquilo que anima a vida. Deus é o caminho, é a verdade e a vida, né? Então, estudar Jesus, conhecer os ensinamentos dele, se deter na investigação e tentar entender profundamente o que foi dito, por exemplo, no Sermão da Montanha, que é um dos, sei lá, um dos escritos mais importantes da história, ou talvez o mais importante, o próprio Gandhi dizia que podem destruir todos os livros do mundo, podem queimar todos. Se restar apenas o Sermão da Montanha, o mundo poderá ser reconstruído com bases sólidas e verdadeiras. Então é isso. Quando a gente se depara com as palavras de Jesus, quando ele diz, adianta que ou você serve a Deus ou você serve a Mamon. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Se você está imerso nas preocupações do mundo material, tentando se realizar no mundo material, tentando encontrar no mundo material uma lógica para a tua felicidade, você não vai se desenvolver a tua base espiritual. Você não vai desenvolver a tua consciência. Você vai estar desenvolvendo cada vez mais a estrutura de um eu ilusório, de um eu impermanente, que está absolutamente vulnerável a todo tipo de sofrimento e de dor, porque não é o espírito que sofre. Porque o sofrimento é uma coisa mental, é um construto da nossa mente. Ele é resultado vamos dizer assim, o que é o sofrimento? O sofrimento ele é uma desconexão entre as suas expectativas e a realidade. Você criou um monte de expectativas e ficou ali, ansioso, torcendo para aquilo acontecer, lutando para aquilo acontecer, e aquilo não acontece. Qual é o resultado disso? O resultado disso é a frustração, é a decepção, enfim, os sentimentos que trazem todo tipo de raiva de si mesmo, raiva do mundo, raiva do outro. Ou seja, você já começa a destilar sentimentos negativos. E são justamente esses sentimentos negativos que são os responsáveis pelo nosso sofrimento, pelas nossas doenças, pela nossa depressão, pelos nossos infortúnios, pelo mergulho que a gente faz nesse espiral negativo da vida, quando a gente chega nesse fundo do poço. Eu tenho certeza aqui que todos nós já conhecemos esse fundo do poço. Se não conhecemos, vamos conhecer um dia, porque isso faz parte do processo de crescimento, de aprendizagem e de desenvolvimento do ser humano. O ser humano ele passa por isso. Isso independe da condição social, do credo, da raça, da etnia, da orientação, do gênero, independe de tudo. Todo ser vivo vai passar por um momento em que ele vai se ver diante, sabe, desse ambiente escuro. E tem que manter a fé em Deus, mesmo nos momentos difíceis. Como a gente lê no Salmo 23, né? Mesmo que eu ande no vale da sombra e da morte, das sombras e da morte, tu estás comigo. Porque a presença de Deus ela é eterna em nós. Não é algo que a gente tem que procurar. Nós somos parte dele. Não há como se desfazer disso. O próprio Jesus ele dizia, eu e o Pai somos um. Isso está em João. O homem, ele é uma manifestação de Deus. Há muito que descobrir, que avançar no entendimento da nossa verdadeira natureza. Ela vai se dar com o tempo.
se nós escolhermos o caminho da evolução desse entendimento e da compreensão do nosso ser. Mas se nós não optarmos por isso, se nós preferirmos viver a vida do não ser, a vida de Mamon, a vida do ego, do mundo, para eu ser feliz eu tenho que ter isso, eu tenho que conquistar isso, eu tenho que estar com aquela pessoa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que realizar aquilo. Se você coloca esse monte de imposições para você ser feliz, você está no caminho errado. Porque a felicidade ela só surge mediante a abstração de tudo isso. Quando você se livra e se desapega e se desinteressa por todos esses sonhos, essas ideias e essas coisas e percebe que você não precisa ser nada mais do que aquilo que você já é. Por mais difícil e absurdo que possa ser. Possa ser esse ensinamento. Mas, na verdade, tudo aquilo que a gente precisa alcançar, a gente já é. O problema é que a gente não vive envolvido com o que somos. Nós vivemos envolvidos com o que não somos. Com aquilo que a gente idealiza, com aquilo que a gente sonha, com um personagem que está presente nesses enredos mentais, tentando conquistar coisas. A gente não está ligado a Deus, a gente ainda está ligado ao Mamon. Depois ele fala dos pássaros. Olhai as aves do céu que não semeiam, não guardam alimento no celeiro, não se preocupam com isso e todos os dias o Pai as alimenta. Isso quer dizer o quê, gente? Que nós não precisamos nos preocupar com nada, que não vai faltar comida, que não vai faltar nada para a gente? Não. A gente não pode levar essas coisas ao pé da letra, mas tentar entender o que Jesus quis dizer com isso. O Pai realmente alimenta as aves, mas elas têm que sair do ninho atrás de insetos, atrás de sementes, atrás de alimento. Elas precisam trabalhar, elas precisam agir, elas precisam se movimentar na natureza, elas precisam executar a sua missão dentro desse ecossistema. Imagine se não existisse, se elas não fizessem nada e ficassem no ninho. Elas morreriam de fome. Então, Jesus também está falando da lei do trabalho, que é uma lei natural. Tudo trabalho. As aves executam um papel importante no equilíbrio da natureza. Assim como os insetos que elas comem. A gente não tem noção do papel dos insetos. São mais de 70 milhões de espécies de insetos no mundo. A gente não percebe, a gente só acha que poderíamos viver sem os insetos. Não. Eles estão na base da cadeia alimentar, eles alimentam muitos. Eles trabalham no processo de absorção da matéria orgânica no solo, para que aquilo aconteça de uma forma... Porque quando o predador pega uma presa, ele se alimenta das vísceras daquela presa, aqueles restos lá ficam para quem? Os insetos que tratam aquilo. Imagine se as abelhas não polinizassem as plantas, nós não teríamos frutos, se não produzissem o mel. Então, todo inseto, todo ser vivo trabalha, não é diferente com o homem. Não adianta achar que nós vamos ficar no dote farniente, que as coisas vão cair do céu. Não, nós mais do que ninguém temos que trabalhar muito. Mas sem transformar isso num problema. Quando nós transformamos o nosso trabalho num problema, alguma coisa está errada. Não está errado com o trabalho, está errado com a gente. Talvez nós estivéssemos idealizando coisas maiores, coisas melhores para nós do que aquilo que temos.
e não conseguimos identificar a importância daquele trabalho na nossa vida. O quanto está sendo bom no desenvolvimento das nossas faculdades passarmos por aquela experiência. A gente não entende por que a vida nos colocou diante de determinada situação. A gente só se revolta. A gente não aproveita a oportunidade que a vida nos dá para desenvolver determinadas coisas e se revolta. Porque, no fundo, estamos idealizando outras. O nosso ego está em outra direção, está em outro mundo, achando-se merecedor de condições melhores. Nós temos que buscar o melhor, sempre. Faz parte da natureza humana. Mas esse melhor ele tem que surgir como consequência da nossa melhoria. Não adianta, quando Jesus fala buscai primeiro o reino de Deus, que o resto você vai ter em acréscimo. Ele está falando justamente isso. Você tem que melhorar-se para atrair coisas melhores. Não adianta você estar numa condição X e querer atrair coisas de quem está na condição Y. Então, você tem que alcançar a condição Y para atrair as coisas que estão nessa condição Y. Nós temos que... As coisas boas vão acontecendo para a gente na medida em que nos tornamos melhores. Melhor a cada dia. Melhor nos nossos relacionamentos. Melhor nas nossas atividades. Melhor na nossa consciência, na nossa presença diante das tarefas que a vida nos impõe. Eu digo presença porque vocês não têm noção da importância que existe em estarmos presentes naquilo que estamos fazendo. Porque quando nós não gostamos de qualquer atividade, normalmente nós nos ausentamos. A gente faz aquilo de forma mecânica e começa a pensar em outras coisas. Ah, como seria bom se eu estivesse na casa. Como seria bom se eu estivesse fazendo outra coisa, uma coisa que eu gosto. Não. Goste daquilo que você está fazendo. Esteja presente. Porque você vai dar uma qualidade muito maior naquilo que você está fazendo, seja lá o que for. E quando você dá uma qualidade maior naquilo que você faz, normalmente você cresce. Você começa a ganhar respeito e admiração dos outros. É como no caso dos talentos. Jesus deu a um 10 talentos. A outro lhe deu 5 e a outro lhe deu apenas 1. Cuidem desses talentos que eu vou cobrá-los quando eu voltar. E ele voltou. Chamou aquele em sua presença, aquele a quem ele deu 10 talentos. E perguntou, o que fizeste com os 10 talentos que eu te dei? Senhor, trabalhei, multipliquei, transformei esses 10 talentos em 20 talentos. Daqui estão. Servo bom e fiel, venha fazer parte do meu reino. Foste fiel no pouco. Eu te darei intendências sobre coisas muito maiores. Preste atenção nessa parábola. Deus nos coloca diante. O universo não está nos colocando diante, está nos dando talento e tarefas para nós cumprirmos. Eu te darei intendências sobre coisas muito maiores. Chamou aquele a quem ele deu 5 talentos. O que fizeste com os 5 talentos que te dei? Senhor, trabalhei, multipliquei, transformei os 5 talentos que o Senhor me deu em 10 talentos. Aqui estão. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco. Venha participar do meu reino, que eu te darei intendências sobre coisas muito maiores. Chamou aquele a quem ele deu 1 talento. E perguntou, o que fizeste com o talento que te dei? Senhor, achei tão pouco aquele talento que o Senhor me deu, que eu enterrei na areia.
Aí ele pegou o talento na areia, está aqui o seu talento. E devolveu. Servo mau. Se fosse para guardá-lo, não teria dado a você, guardaria no banco, que me renderia juros. No entanto, eu confiei esse talento a você. Atai-o de mãos e de pés e coloque-o nas trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentes. Porque esse não fará parte do meu reino. O que são essas trevas exteriores? Por que ele não foi aceito no reino de Deus? Porque ele não produziu, ele deve ter reclamado, se revoltado, se rebelado, deve ter tido uma atitude, sabe, que contrária às proposições da vida, não transformou aquilo em algo que poderia ser, fazer aquilo crescer para que ele ganhasse em tendências maiores, que ele ganhasse oportunidades maiores. E a vida faz isso com cada um de nós. Ela nos coloca diante de situações em que nós temos que abraçar com humildade, com confiança, com alegria essa oportunidade, porque a vida vai nos premiar com coisas maiores. Mas enquanto houver revolta, enquanto houver aqui padrões, modelos, idealizações de coisas que não condizem à nossa realidade, nós vamos estar negando essa realidade, fugindo dessa realidade e se refugiando num mundo ilusório, num mundo que não existe, num mundo de Maia, nas trevas exteriores, presos nesse ciclo de sofrimento, de choro e de ranger de dentes. Porque a vida quer a produção, a vida quer trabalho, a vida quer que a gente, como as aves do céu, sim, não se preocupem se você tem 2 ou 3 talentos, não. Esse talento é o suficiente para você. Essa condição que o universo está te dando é a mais adequada ao seu estágio de desenvolvimento. Ou pode estar, por exemplo, promovendo o desenvolvimento de questões que precisam ser desenvolvidas em você. Muitas vezes você desenvolveu inteligência, você desenvolveu técnica em determinadas coisas, mas não desenvolveu as suas virtudes, a sua humildade, a sua confiança, a sua alegria, a sua aceitação. Essas virtudes precisam ser desenvolvidas. O ser humano ele cresce no aspecto científico e no aspecto moral. Essas são as duas asas desse pássaro. Não adianta a gente pensar que só vai se desenvolver de um lado, não. Nós precisamos desenvolver a questão moral. E a moral não é essa moral, sabe, de garganta que existe por aí, dizendo que é certo, que é errado. Não, a moral que envolve o desenvolvimento de virtudes da alma humana. Envolve o desenvolvimento da humildade, da coragem, da confiança, da perseverança, da serenidade, do desapego. Essas são virtudes que vão nos conduzir à nossa condição real, do nosso eu superior, não desse eu imaginário, ilusório, que nós chamamos de ego, que é um saco sem fundo, que a gente nunca vai conseguir encher, porque ele é feito de desejos. E uma vez que a gente satisfaz uma coisa, a gente começa a desejar outra. Porque a gente não percebe que os desejos estão na contramão da nossa realização. Buda conseguiu livrar dos seus desejos para alcançar a iluminação. Quase todos, pois ele não alcançava. Ele não entendia. Até que ele percebeu que faltava um desejo, que ele não conseguiu se livrar dele ainda, que era o desejo de iluminar-se.
Quando ele se livrou desse desejo, ele se iluminou. Então, nós sempre estamos desejando algo. Isso é uma armadilha, porque o desejar já é uma forma de protestar contra aquilo que é, de não aceitação. Uma forma de protestar contra a sua verdadeira natureza. Isso é complicado, isso é profundo. Talvez não seja tema de um dia como esse, mas é importante a gente começar a pensar sobre isso. A trabalhar a desconstrução de uma série de coisas que ainda nos escraviza, que estão carregadas de importância dentro da gente. E aquilo que é importante para a gente vai continuar pesando. Porque o que é uma coisa importante? É uma coisa que a gente põe valor. Então, isso se transforma no nosso tesouro. Onde está o teu tesouro, está o teu coração, está o teu ser, está você. Você está preso naquilo que você valoriza. Agora, se você começar a se desinteressar, se desapegar disso, achar tudo isso desnecessário, desimportante, achar tudo isso supérfluo, descartável, e livrar-se desse peso, começar a perder a identificação com tudo isso. Sabe o que vai acontecer? Moksha, libertação. A gente vai entrar num estado de liberdade, porque nós sofremos porque estamos presos às coisas que valorizamos demais, de forma absurda, desnecessária. Só aquilo que você consegue perder, que você consegue largar, soltar, é que vai te aliviar. Quando você estiver preso, amarrado àquilo, àquela pessoa, àquela situação, aquele passado, aquele conceito, aquelas verdades que te ensinaram, que você acredita piamente naquilo, aquilo que está escrito não sei aonde, aquilo que foi dito não sei porquê, na tribuna não sei de onde. Enquanto essas coisas forem verdades para vocês, enquanto os seus sonhos foram tão importantes assim, de conquistar isso, de me colocar diante dos outros numa condição superior para provar para os outros que eu sou melhor, que eu sou... Enquanto você estiver nessa insanidade, preso ainda a essas ilusões, sofrimento. Então, solta, confia, se entrega, viva como os pássaros. Não se preocupe com o dia de amanhã, o que vai acontecer, nem com ontem, o que aconteceu, largue isso para lá e viva cada dia. É isso que Jesus queria dizer. Para cada dia basta o seu mal. Se preocupe com aqui, com agora, faça da melhor forma aquilo que você pode fazer. Ok?